Ora, continuando o nosso programa, e aqui fazendo um pequeno compasso de espera enquanto acabam de compor a mesa, lembrar que dentro dos vossos sacos tem a edição do Boletim da Liga, que tem o resumo apenas das apresentações, e a propósito de apps, tem no verso, na última página, uma sugestão de apps, que é o Pop na Receita, que é do Infarmed, e que, segundo a descrição, também permite ter alertas de lembretes para toma de medicação. Portanto, não se esqueçam que está dentro dos vossos sacos e, por favor, caso tenham que ir embora antes do final, entreguem-nos as avaliações à saída, porque para nós são muito importantes para nós tentarmos melhorar o nosso trabalho. E sem mais demora, eu passaria a apresentar o professor Guilherme Vitorino, que é professor auxiliar convidado na nova Medical IMS, nas áreas da inovação, gestão da mudança e do conhecimento e marketing digital, e coordena 2 pós-graduações nas áreas de gestão de informação, IBI, se estou a dizer corretamente, em saúde e marketing digital. É ainda coordenador do curso de Design Thinking da Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, acompanhando alunos de doutoramento em processos de inovação disruptiva. Tem uma carreira de mais de 15 anos como executivo nos setores da saúde, mídia e telecomunicações, sendo formador certificado em Design Thinking e Change Management, tendo tido a oportunidade de trabalhar novas abordagens à inovação e à gestão da mudança em empresas de referência em Portugal, Brasil, Estados Unidos da América e Austrália, em desafios organizacionais específicos ao nível operacional, marketing e comercial, redesenho organizacional e de processos e capacitação de recursos, recorrendo a simuladores avançados. Queria, antes de mais, e para já, agradecer-lhe ter aceito o nosso convite para estar aqui presente, encerrando este dia de trabalhos. Eu já tive a oportunidade de assistir a apresentações suas, daí ter achado que devia partilhar esse prazer aqui com a nossa audiência e, portanto, desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui ao final do dia de sábado, em que se anuncia uma tempestade e furacão, e aqui connosco. Muito obrigada, professor Guilherme. Obrigado. Muito bem. Se calhar vou usar este microfone. E preciso só do... Obrigado. Muito bem, então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a quem sobreviveu a um longo dia de trabalho. Sei que estou a competir contra o furacão e, portanto, vamos ser rápidos, mas acho que a qualidade do evento e de todos os interlocutores anteriores exige, se calhar, que façamos aqui algumas reflexões. A minha reflexão é feita do ponto de vista da universidade. Enfim, como foi a versão longa, não vou adiantar, mas basicamente temos lidado muito com estes temas da transformação digital e fundamentalmente do ponto de vista das organizações. Como é que nos podemos acontecer? O que me levou aqui a uma reflexão pessoal, leva-me sempre nestes momentos e que permitam que vou partilhar convosco. Este senhor era o meu avô, era professor catedrático de medicina, e quando se reformou teve um interesse especial pela área de informática na altura, foi final dos anos 70, início dos anos 80. E então um dia chegou a casa com esta caixa e a minha avó ficou bastante contente, pensou que era um presente, que era uma máquina de costura, mas efetivamente não era. Era o primeiro computador portátil do mundo, chamava-se Osborne. E então, quando comparado, vem ali na fotografia com o nosso smartphone, que agora já percebi como é que tenho de chamar ao meu telemóvel, ele foi 10 vezes mais caro do que custa atualmente um iPhone. Era 100 vezes mais pesado e era 1000 vezes menos potente. E isto fez-me pensar a velocidade a que tudo isto acontece. Enfim, nem era preciso ir ao meu avô, porque vimos a app do ano passado, já não existe este ano. Com isto, enfim, só para... Não sabia que estava a concorrer com o furacão, não sabia que havia um furacão. Quando preparei a apresentação, ia-vos trazer só aqui exemplos de coisas que andam à nossa volta, das redes sociais, e não só, tecnologias que andam à nossa volta e quanto tempo é que demoraram a afirmar-se. E isto agora era uma parte, que era aqui um quiz, se calhar vou pedir ajuda aqui à audiência. Os primeiros 50 milhões de utilizadores. Quanto tempo é que demorou o telefone a ter 50 milhões de utilizadores? Quantos anos?
Eu diria para aí uns 15. 75 anos. Certo? Já vou a ti. O segundo é a rádio. Quantos anos é que demorou a rádio a ter 50 milhões de ouvintes? 50. 38. O outro é a televisão, não é? É, a televisão. 20. 13. Isto começa a acelerar. A internet. Quem é que se quer aventurar? A internet. A internet. Desculpa, tenho que buscar. Obrigado. 4 anos. O Facebook. Não, calma. 50 milhões. 2 anos. Aquilo é o Instagram, não é? Instagram. 19 meses. YouTube. 10 meses. Twitter. 9 meses. O outro é o Angry Birds, que é um jogo que é matar porcos com pássaros. Jogas? Quantos meses? 6. 35 dias. E o último é o Pokémon Go. Conhece? Pokémon Go. Já sei que estou aqui a estragar o som. O 19 dias. E pronto, e se calhar hoje em dia é o Fortnite, não é? Não sei o que é que vocês jogam, não é? Se calhar já arrebentou com esta escala. E portanto, do ponto de vista organizacional, isto torna-se muito complexo para as organizações estáveis. Estou habituado a dar aulas sem microfone, posso. Minimamente estáveis e portanto é complicado gerir esta transformação a esta velocidade, e as transformações na saúde são exatamente à mesma velocidade ou pior. E portanto, transformação digital, todos falam, depois alguns sabem o que é que quer dizer, nesta sala se calhar já todos ao fim deste dia, mas depois muito poucos estão efetivamente a implementar e a criar valor. E portanto, quando não sabemos o que é uma coisa, o que é que fazemos? Aqui o nosso jovem... Vamos ao Google, não é? Pronto, então eu hoje fui ao Google e o Google tem uma coisa que começa a completar as frases, não sei se já experimentaram. E então dizem que a transformação digital está morta, que é uma jornada, e se calhar está morta é um exagero, mas há aqui uma parte que eu gostei, que era que não é só sobre tecnologia. E a maior parte destas discussões são muito determinísticas do ponto de vista tecnológico. A tecnologia é que manda em tudo. E nós, cidadãos, estamos aqui passivamente reativos ao que a tecnologia nos força. E, portanto, a minha reflexão de hoje também era do lado das organizações e depois do lado das pessoas. Muito bem, então a saúde, como vimos e há vários exemplos, estamos aqui em direção a uma nova era. É uma era, enfim, como todos, já vi que todos os que vimos aqui falar temos uma pulseirinha que mede o estilo de vida e não sei. Mas pronto, temos estes computadores que monitorizam, enfim, as nossas estratégias de prevenção e também ao nível dos cuidados, quer na indústria farmacêutica, quer na robótica, cirurgia, etc., tem permitido adaptar os cuidados de saúde, de certa forma, a cada indivíduo e ao momento certo de cada um. Esta nova direção é muito alavancada por tecnologia digital. Aquele ciclo de vida que estavam a falar das apps, isto é real, há mais e morrer, porque é assim que elas são pensadas. Há um dado muito interessante, é que menos de 5% das apps de saúde têm a participação de um profissional de saúde na sua equipa. Então, participações de doentes, ainda menos, não é? Faz mal. Se puder não segurar aqui Okay. na antena. Então, peço desculpa, já percebi. E, portanto, as apps em saúde vieram trazer aqui novas realidades. Depois, o que também já falámos, os sensores e a internet das coisas. Estas realidades também se vêem todos os dias nos consultórios médicos, porque muitos de nós vamos ao Dr. Google. Havia até aquela história que o professor Labantunes contava, que uma vez tinha uma doente que quando foi à consulta e ele fez o diagnóstico, a doente disse, o doutor acertou, porque ela já tinha feito o diagnóstico no Google e foi só ao professor Labantunes para confirmar se ele sabia o que ela já tinha diagnosticado. E, portanto, isto é uma grande mudança, efetivamente. Depois, para além da tecnologia digital, temos este tema da genómica,
que é a sequenciação do nosso ADN tem vindo a descer de preço de forma impressionante e, portanto, neste momento, por menos de $100, esta é uma empresa que faz este serviço ao consumidor final, eu posso sequenciar o meu ADN, esta chama-se 23andMe, 23 e eu, e basicamente vai-me dizer quais são as minhas origens ancestrais, a minha propensão para determinado tipo de doenças e, portanto, o que estava só restrito a grandes laboratórios em universidades e centros de investigação, neste momento está acessível ao consumidor. E por último, portanto, temos as apps, a internet das coisas, os serviços de genómica a sequenciarem o ADN e depois esta capacidade dos supercomputadores, penso que o professor Pedro Veiga também falou, do Watson e de outros, não temos tempo de entrar em pormenores, mas basicamente, para além de conseguirem processar grandes volumes de dados, também conseguem pela primeira vez, porque às vezes fala-se em Big Data e parece que é só volume. Não é só volume, é o tipo de dados. E, portanto, conseguem relacionar dados, uns que são estruturados ou quantitativos, com outros que não são estruturados ou que são qualitativos. E, portanto, isto tem dado aqui uma mistura explosiva pela primeira vez em termos tecnológicos, que é a internet das coisas, a saúde digital, a genómica personalizada e o Big Data vão criar aqui qualquer coisa que nós ainda não sabemos bem o que é que é. Em Portugal, acho que há vários bons exemplos, até como outros mercados estão a ter influência também no desenho de serviços de saúde. Não sei se conhecem esta startup portuguesa que é a NOC, que tem um modelo igualzinho à Uber, mas para médicos. Portanto, eu posso chamar um médico a casa, tenho ali o currículo, vejo a cara, vejo onde é que ele vai, o carro dele até chegar à minha casa, posso escolher a sua especialidade, tem lá o preço, etc. Portanto, coisas que são de outros setores começam a chegar exatamente no mesmo formato ao setor da saúde. Depois, enfim, nas transações, a digitalização de muitos serviços, isto é um exemplo de uma seguradora, mas há, enfim, toda a relação, neste caso com o segurado, assegurada por smartphone e por uma relação digital. Depois penso que hoje, para trás, era o exemplo que tiveram, penso cá hoje, muito interessante. Depois, isto não é só nas startups, nem nas grandes empresas privadas, também a administração pública e o governo está a olhar para isto e a fazer coisas muito interessantes. Penso que tiveram cá a doutora Micaela a apresentar. E o que é certo, o que nós sabemos é que o futuro da saúde está em construção e que irá implicar reimaginar como os dados são usados, muito desta palestra anterior do professor Pedro Veiga, mas também muitas vezes reimaginar como os próprios cuidados de saúde podem ser prestados no futuro. O sucesso desta transformação, porque é que isto é difícil? Porque implica obviamente a implementação destas novas tecnologias, mas também alguma mudança radical na abordagem aos temas e aos desafios. Desculpa. Essa abordagem radical, ou radicalmente diferente, implica uma visão multidisciplinar dos temas. E é isso que não temos, porque quem for cientista de dados não trabalha com médico, o médico só trabalha com médico, com enfermeiro. E, portanto, nós estamos muito compartimentados em termos profissionais e todos os desafios do futuro são multidisciplinares. A forma como nós estamos organizados e como aprendemos a trabalhar nas faculdades e nas nossas empresas é tudo menos multidisciplinar. E, portanto, para o sucesso da transformação digital, a colaboração, como referi, e neste caso a empatia, como é que há um programador informático que faz uma app, depois no final vemos que há coisas básicas que não responde, se calhar bastaria ter perguntado aos doentes, e isso é impressionante. E, portanto, todas as soluções de futuro, e eu acho que foi sugerido no painel anterior e parece muito interessante, implica isto, implica trabalhar com parcerias, e essas parcerias é que vão tornar as respostas à saúde digital mais rápidas, mais acessíveis e levar a melhores resultados. Porquê é que as parcerias são difíceis? E aqui há duas palavras, peço desculpa. Isto só se faz através destes dois conceitos que nós, enfim, estudamos bastante lá na universidade. Um é este conceito de co-criação, que é fazer inovação não só com expertos, mas com pessoas de várias áreas, que às vezes até podem ser parceiros, clientes, até neste caso da saúde, doentes, e o princípio que está por trás é um centro de investigação do MIT muito interessante, mas isto é bastante intuitivo, até na natureza, que é este fenómeno da inteligência coletiva. O que este investigador nos Estados Unidos, lá no MIT, investiga
são as razões de colaboração. Porque é que as pessoas colaboram? Enfim, hoje não temos tempo, mas ele basicamente identifica os genes da colaboração. E estão em inglês, mas as pessoas colaboram ou por dinheiro, ou por amor, ou por glória. E ele depois tem várias teorias interessantes de, por exemplo, na Wikipedia, aquela enciclopédia online, as pessoas colaboram, mas não ganham dinheiro com aquilo. E, portanto, é só por poderem ter a glória de poderem dizer que estão a contribuir para o conhecimento da sociedade. E é interessante que aquilo tem resultados bastante interessantes. É partilha, talvez as minhas duas coisas. Mas veja o artigo do professor Malone. Mas é glória. Mas sim, glória é a minha tradução livre. Ele tem estes 3 genes, o money, love e glory. Mas eu incluiria a partilha também. Muito bem. Então, porque é que isto é difícil de co-criar e porque é que é difícil de colaborar? Se sabemos há muitos anos que a inteligência coletiva é melhor do que a inteligência individual. É difícil porque a maior parte de nós não sabe colaborar, depois há outros que não sabem inovar e há outras instituições que não sabem implementar. E, portanto, esta tipicamente é a sequência. As organizações têm que aprender a colaborar, a seguir têm que aprender técnicas de inovação e depois têm que saber implementar. E às vezes chamam-se consultores para ajudar a implementar, mas eu não faço a mínima ideia como é que posso colaborar. Outros apostam muito em técnicas de inovação e fazer coisas com startups, mas não conhecem o vizinho do lado. E, portanto, isto é bastante importante seguir esta sequência. Para co-criar, só 3 ou 4 razões porque é que isto falha. E estou quase a acabar. A primeira razão, falha, conseguem adivinhar com esta imagem? Exato, porque não existe confiança e, portanto, é fundamental incrementar a confiança. Enfim, eu pus aqui confiança no sistema de saúde, nos dados e na informação, no processo de tomada de decisão. Se não houver confiança, nem vale a pena começarmos qualquer método colaborativo, e muitas vezes não há. Depois, aqui a confiança era só uma nota daqueles blogs de saúde, este caso é um blog de mamãs, ou de futuras mamãs, e o que é engraçado é que as pessoas passam a tomar decisões cegamente com base em pessoas que não conhecem. Porque antigamente nós ainda perguntávamos aos nossos vizinhos ou aos nossos amigos, não é? Hoje em dia eu confio em quem não conheço, o que também é bastante diferente neste cybermundo do que no mundo anterior. O segundo tema, porque é difícil a cocriação, e quem já conhece não pode dizer, isto é uma notícia de um jornal inglês de 1834. Conseguem ler daí? É uma inovação médica. Quem não conhece, gostava que tentassem adivinhar a que inovação médica diz respeito esta notícia. Nunca vai entrar em uso geral, o seu valor é extremamente duvidoso, a sua aplicação requer muito tempo, dá bastantes problemas para o paciente e para o médico. Alguém quer arriscar? Muito bem, isto é a primeira... já fiz isto centenas de vezes, é a primeira vez que alguém acerta. Muito obrigado. Só tenho aqui uma imagem do estetoscópio. Aquilo é a notícia de quando foi inventado o estetoscópio. Claro que há aqui algumas razões culturais, porque o estetoscópio foi inventado por um francês e aquilo era um jornal inglês e há uma certa rivalidade. O que é facto é que isto é uma frase que eu digo sempre em processos de inovação, mas que é verdade. Qualquer coisa útil para o futuro, no presente parece sempre ridícula. E, portanto, se eu tiver pessoas boas a inovar, os outros, a norma e os restantes, vão sempre dizer que aquilo não serve. Hoje em dia não conseguimos conceber um médico sem um estetoscópio, não é? Mas quando ele foi inventado também foi muito atacado. E, portanto, é uma teoria que se chama o poder da conformidade. E, portanto, temos que ser bons a desafiar a conformidade. Pronto, depois também somos maus às vezes a compreender o doente. Hoje em dia, basicamente, só há 2 tipos. Há os nativos digitais, não é? Que temos aqui, e os imigrantes, que somos muitos de nós que estamos aqui, uns nasceram com a tecnologia, outros tiveram que se adaptar à tecnologia. E isto são 2 seres completamente diferentes. A maneira de consumir informação, de socializar, de olhar para o mundo é completamente diferente. E isto implica que, se calhar, eu tenho que ter o MySNS digital, mas também continuo a ter que ter a caderneta da Caixa de Depósitos. E há empresas que estão a achar, não, isto agora vai passar tudo a digital. Não, na saúde ainda vai continuar a haver o toque e a relação e depois vai haver também o digital. Isto tornou-se mais complicado. Temos aqui 2 mundos onde temos que operar em paralelo e isso é relativamente complicado.
Estão-se a aguentar? Então vá. Pronto, depois este também já conhecem, como é que as pessoas pesquisam a informação, isto também tem a ver com as marcas, hoje em dia há marcas muito fortes em saúde, a confiança tem vindo a transferir-se, obviamente que ainda está no médico, mas também para grandes marcas de saúde, está-se a ver isso muito também nos grupos privados, em vários grupos privados que já vi dados, as pessoas ligam e dizem, queria uma consulta de ortopedia, para que médico? É indiferente, é o que possa sábado de manhã. E portanto, isto antigamente não acontecia, não é? Antigamente eu ia por recomendação ou uma experiência anterior, agora ligo para um sítio e como tenho confiança na marca, isto aqui é outro fenómeno, enfim. Pronto, depois há este princípio que aqui ninguém falou, mas os conteúdos são muito importantes para o futuro digital, quem produz os conteúdos e a qualidade dos conteúdos, e há esta regra na internet, já há muitos anos, isto aqui é um estudo específico da saúde, em que 90% só observam, não participam. 9% contribuem de forma moderada e apenas 1% é que cria a grande parte dos conteúdos. E, portanto, isto também é importante, porque se eu estiver a fazer uma estratégia para uma determinada patologia, tenho que saber que nem todos vão participar e vão contribuir da mesma maneira. Portanto, o conteúdo é importante. E depois, coisas que estão a eliminar as barreiras temporais e espaciais da saúde, que é o telemóvel, neste caso smartphone, como um dispositivo médico. E isto já não é ficção científica. Neste caso, isto é um eletrocardiograma, isto é um dispositivo aprovado pelo FDA, que é a entidade americana, e, portanto, eu conheço vários cardiologistas que já utilizam este dispositivo no seu telemóvel para fazer eletrocardiogramas aos seus clientes, aos seus doentes, mas os seus doentes também podem comprar o aparelho se quiserem. Portanto, aqui, o telemóvel como dispositivo médico. E pronto, basicamente há aqui um conjunto de desafios ao nível social, tecnológico e económico que temos que lidar e que temos que perceber se estamos ou não preparados para isto. Enfim, há um livro, este já tem uns anos, mas este autor tem vários livros, que é The Patient Will See You Now. O doente vai vê-lo agora. Normalmente é ao contrário. O senhor doutor vai vê-lo agora. Aqui é inverter. O doente é que vai vê-lo agora. E que resume bastante bem todas estas tendências. E, portanto, isto foi uma conferência e gosto imenso desta... Estava o chefe da polícia de Londres que dizia, quando estava tudo muito bem em Londres, era muito fácil ser chefe. Agora, os líderes são como saquinhos de chá. Só quando os pomos em água a ferver é que sabemos se são bons ou não. E há pessoas que em água a ferver bloqueiam e há outros que são mais criativos e que também se incentivam para mudar. E o que é facto é que estamos aqui num mundo um bocadinho frenético e um bocadinho difícil de ler e de compreender. E, portanto, também é nestas alturas que as lideranças têm que emergir. Uma das formas que temos trabalhado muito a transformação digital, eu não tenho muito tempo, é este tema do pensamento design, que é, a maior parte das vezes, nós paramos uma boa ideia ou porque é muito cara ou porque é muito complexa tecnologicamente. Agora, portanto, eu começo a fazer tenho uma ideia de uma app e vou ver se vou ganhar dinheiro com ela, vou ver se tenho forma de a construir, mas o que é mais importante é inverter. Nós temos que perceber se aquilo que estamos a criar se é interessante para alguém, neste caso que tem esta doença, e portanto é precisamente ao contrário. O que nós fazemos é passamos muito tempo a ver se uma solução é desejável. E se ela for desejável para alguém, mais cedo ou mais tarde, quer o modelo de negócio, quer a tecnologia, podem se ajustar. Reparem, neste momento há vários projetos para o homem ir a Marte, porque é interessante em termos, é desejável para alguém, para cientistas, para empresas, etc. Há pessoas que estão disponíveis, é viável porque há empresas que estão disponíveis para pagar, ainda não é execuível em termos tecnológicos, mas vai ser em breve. E, portanto, aqui era só a mensagem de, na transformação em digital, não se para uma ideia, há pouco estava a ouvir que custa não sei quantos bilhões para o saúde.com. Não sei se custa, a saúde é exponencial, isto evolui, e portanto, se for uma boa ideia, nós podemos fazer um processo criativo de como a implementar. Temos é perceber se aquilo é ou não importante, neste caso, para os doentes. Para isso, neste processo de design e da transformação digital, é importante o tema da criatividade. Isto é um exemplo de uma empresa americana que estava a fazer um brainstorming, uma chuva de ideias sobre como diminuir taxas de infecção na administração de vacinas em países de terceiro mundo, e só por fazerem uma pergunta de forma diferente,
Neste caso era, mas porquê é que tem que ser, porquê é que tem que ser uma seringa? Então inventaram a primeira vacina transdérmica, onde não é preciso agulha, e portanto isto foi só porque puseram o tema de outra perspectiva. Portanto a criatividade é importante para a transformação digital, a experimentação. Em saúde há muitos riscos, é tudo muito complexo, e então há exemplos muito interessantes, como por exemplo a Mayo Clinic nos Estados Unidos, que tem um piso só para prototipar e para experimentar novas abordagens. Porque eu fazer uma nova abordagem para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é muito complexo e tem muito risco, mas que se calhar foi num ambiente mais controlado, só num piso, e portanto nós muitas vezes não experimentamos novas soluções porque é muito complexo em saúde experimentar. Aqui era só um exemplo que é desafio, é pegar em desafios complexos. Neste caso é um dispositivo, o problema das infecções hospitalares, isto é um dispositivo de lavagem de mãos, é um dispositivo que os médicos usam no cinto e passam, tipo desodorizante, passam só assim com a mão, e portanto foi muito estudado. E o outro era porque há muitos problemas em saúde, muito erro médico ou erro em saúde, fruto da passagem de informação. E então aqui é o protótipo de como é que a Mayo Clinic, neste caso a Kaiser Permanente, nos Estados Unidos também, faz a passagem de turno entre enfermeiros, para que não se perca a informação. Tem um quadro visual com um conjunto de... E depois, esta última componente também é interessante, peço desculpa, estou aqui a passar, que é o empreendedorismo dentro das próprias organizações. Neste caso é o John Hopkins, outro hospital americano, que diz aqui que está a transformar os médicos em empreendedores. É como é que podemos criar um sistema que motiva as pessoas a serem empreendedores dentro das suas próprias organizações. Muito bem, fui muito ambicioso em termos de temas. Vou tentar fechar. E para fechar, há aqui um conjunto de perguntas, que é, como vimos, há desafios profundos ao nível tecnológico. Muitos destes temas levam-nos para dilemas éticos, problemas legais, como vimos na segurança. E, portanto, isto não é só da saúde, tem a ver com a organização da sociedade. Isto tem sido sempre muito pressionado pela indústria tecnológica, farmacêutica, no caso da saúde, e, portanto, é sempre muito empurrado. E, portanto, a parte legal, a sociedade como um todo, e em termos éticos, nós temos que conseguir também reagir a esta pressão, que é absolutamente normal, da tecnologia. E, portanto, há aqui depois temas, para além destas diferentes velocidades, que têm a ver com esta componente humana. Hoje em dia fala-se muito nos robôs que vão substituir muitos dos nossos trabalhos e, portanto, estamos a desumanizar os humanos e a humanizar os robôs. O professor Pedro Veiga estava a falar que os carros vão parar melhor na passadeira. Há uma equipa numa universidade americana que está a trabalhar nos olhos, não sei se viram essa notícia, nos olhos para os carros. Porque reparem, eu quando vou pôr um pé na passadeira, eu olho para a cara do condutor e percebo logo se ele me viu, se ele me está a ver ou se ele não me está a ver. No carro autónomo, o que estes investigadores chegaram à conclusão é que o peão não tinha nenhum estímulo para perceber se o carro o estava a ver ou não. E, portanto, eles estão a humanizar, estão a criar experiências, ter tipo uns olhos que fazem assim, podem piscar para quem está na passadeira perceber que o carro o está efetivamente a ver. E, portanto, depois a pergunta, face a este imperativo de colaborar, é se temos estes desafios e incentivos todos alinhados e se temos as nossas organizações desenhadas para isso. E, portanto, não quero ser fatalista, eu acho que é um tempo de enormes oportunidades. Temos aqui um consumidor em saúde, um doente com preocupações reforçadas sobre a sua saúde, mais informado, mais online, mais sensível ao nível de serviço. Temos expectativas crescentes, graças a Deus, temos tido enormes ganhos em saúde em Portugal, muitas conquistas do nosso SNS e, portanto, também fomos subindo as expectativas. E temos preocupações de acessibilidade. E, portanto, muitos organismos europeus que trabalham estes temas da transformação digital veem-nos sempre como uma oportunidade. Temos é que garantir, então, que as nossas organizações se tornam mais flexíveis e se conseguem adaptar ou não a estas realidades. Para isso, e só para resumir em 3 pontos a minha apresentação, temos que lidar com esta resistência à mudança. E muitas vezes é nos próprios hospitais e nas próprias classes profissionais onde nós vemos maior resistência a esta mudança e, portanto, é preciso criar uma cultura organizacional que abrace estas ideias. Depois, estabelecer prioridades. Nós não vamos ter tempo nem dinheiro de ir atrás destas tendências todas que estão aí no mercado
E, portanto, temos que saber muito bem o que queremos e para que é que queremos o digital, porque o que acontece é que anda aí muita gente e muitas instituições tipo baratas tontas que vão atrás de todas as tendências, de todas as palavras que a indústria inventa e depois andamos todos relativamente mais perdidos. E depois este tema que também falaram os oradores do painel anterior, que tinha a ver com a desconexão dos dados e a importância dos dados e da segurança dos dados. Eu encontrei aqui uma frase interessante, que é: os nossos dados vão passar a ser também um direito fundamental do ser humano e nós estamos a dá-los recebendo muito pouco em troca. Cada vez que se registam e as apps estão a fazer dinheiro com os vossos dados, tudo bem, faz ali o gráfico do dia e da dor e do que comeram, mas isto no futuro nós vamos querer exigir mais pelo que estamos a dar do que neste momento estamos a exigir. Muito bem, portanto, eu acho que pode caber às associações doentes, se este poder também está a passar dos sistemas de saúde e dos profissionais de saúde para os doentes, se calhar cabe também às associações e aos doentes terem este papel importante na transformação digital, para não termos só hospitais e levarmos a saúde para a comunidade, como estão a fazer e fazem bem, de qualidade do ato ou do procedimento para valor, que valor é que isto cria para a minha vida, e depois de um sistema de saúde muito ancorado só em prestação de cuidados, para este foco na educação e na prevenção. E, portanto, ninguém melhor do que quem está próximo dos doentes e das suas necessidades para promover esta mudança. Para fechar, o que eu acredito é um manifesto. Com organizações mais fortes, flexíveis e mobilizadas para a mudança, aí sim, não é começar pela tecnologia e pelas apps, começar pelas organizações e por quem está à frente delas. A saúde digital aí sim pode gerar bem-estar, pode ajudar a cuidar e a adequar os recursos às necessidades, muitas vezes diminuindo a carga da doença, mas também, como sistema de saúde, temos que encontrar formas de reduzir os custos inerentes. Para isto, temos que aumentar a colaboração multidisciplinar, temos de alinhar a tecnologia com as pessoas, temos que encontrar lideranças fortes e temos que garantir estes incentivos que promovam e reconheçam o risco. Porque senão ninguém vai querer... Normalmente recompensamos as pessoas que alinham pela norma e, portanto, aqui, como vai ser muito tentativa e erro, também vamos ter que recompensar quem tenta e quem experimenta. Com isto, se fizermos isto tudo, penso que conseguimos melhorar a vida de muita gente e ligar a tecnologia às pessoas, que para mim é o principal. Muito bem, muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado.